Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos aqui, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. E estamos nós aqui só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. E estamos nós aqui. E estamos nós aqui. Estamos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome do nosso Senhor bom Deus. Então eu dava a oportunidade a quem sentir desejo que realmente agora nos pudesse dirigir numa palavra de louvor, numa palavra de adoração ao nosso Senhor Deus. Quem sentir desejo que nos dirija numa palavra de oração. Meu Deus e Pai, nesta manhã estamos agradecidos por podermos chegar à Tua presença, não pelos nossos méritos, mas porque enviaste o Teu Filho. Ele morreu por nós, que Ele inaugurou este caminho bonito até Ti. Te agradecemos pela vida que Tu nos dás, pelo sustento, pela força, pela saúde, pela alegria, pela esperança e pela paz que Tu colocas em nossos corações. Agrada-te de nós e enche-nos a cada momento. Conduz-nos pelo caminho que Tu desejas. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, nós oramos agradecidos. Amém. Ainda de pé vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Colossenses, Colossenses capítulo 1. Este mês nós temos vindo a estudar a carta aos Colossenses e agora nós vamos estar a ler a Colossenses 1, dos versículos 13 até ao 23. Colossenses 1, 13 a 23. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a Igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que no passado erais estrangeiros e inimigos no entendimento por causa das vossas obras más.
Agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Não há dúvidas sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo um dia veio, não foi achado pecado algum nele, ele serviu, ele veio, podia ser rei, mas assumiu a forma de servo e humildemente cumpriu os mandamentos do seu Pai e sacrificou-se para que nós pudéssemos ter acesso à salvação, uma salvação eterna, uma esperança que não acaba. E como nós líamos em Colossenses 1, tudo subsiste nele, tudo foi criado por meio dele e tudo é para ele. Então o próximo cântico que nós vamos cantar diz: Tu és digno. Não há outro Deus que é digno, somente o Deus que nós louvamos, o Deus que nós adoramos. Vamos continuar a louvar o nome do Senhor Deus. Tu és digno de todo louvor, Senhor, em tua presença, para sempre eu quero estar. O meu coração deseja de todo se entregar a ti somente. Eu quero Tu és digno, digno de todo louvor, Senhor, em tua presença, para sempre eu quero estar. O meu coração deseja de todo se entregar a ti somente. Eu quero adorar. Quão grande és tu, quão grande és tu, grande és tu. És o poderoso Rei, mas vieste a mim reinar. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Tudo que há em mim te quer louvar. Tudo que há em mim te quer louvar. E que realmente esta seja uma verdade assente no coração de cada um de nós. Tudo que há em mim quer louvar o nome do Senhor Deus. E o próximo cântico que nós vamos cantar diz: em Cristo só confiarei. A minha força, a luz, canção, tudo aquilo que nós somos, nós entregamos nas mãos do Senhor. Nós não vamos temer, pois sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo está connosco. E durante este cântico nós vamos estar a fazer a recolha dos dízimos e das ofertas. Aqui eu pedi a ajuda do irmão Lourenço e do irmão Rogério que nos pudessem estar a auxiliar. Então vamos continuar ainda de pé a louvar o nome do Senhor Deus. Em Cristo só confiarei, a minha força, luz, canção, pedra angular em que firmei, na tempestade ou sequidão. Quão grande amor, profunda paz, lutas e medos ficam para trás.
palavra de oração com o irmão Lourenço. Os irmãos podem sentar-se e convidavam então o pastor Rodolfo a vir até aqui. Bom dia, meus queridos irmãos, todos a ouvir bem. Tinha a ideia que o nervosismo ia ficar no primeiro culto, na primeira reunião, mas agora que há mais nervosismo, que há gente que já ouviu o primeiro. Qual é que vai para a internet? É o primeiro ou o segundo? É este? Então eu não posso dizer. Senão eu já ia dizer aos irmãos, se eu porventura não disser nada, como deve ser, depois perguntassem ao pastor e iam ver na internet. Não vão com sorte. Okay. Eu vou me esforçar da mesma forma que me esforcei na primeira. Tentei escrever o máximo, que era para não me enganar aqui, mas começar por dizer que é uma alegria estar convosco, apesar de não poder dar os abracinhos e beijinhos que estou acostumado e que os irmãos também, eu sei que gostam tanto de fazer. É o que nós temos, mas graças a Deus porque temos pelo menos isso, a possibilidade de nos vermos e de ainda podermos nos deslocar e conseguir chegar aqui a Viseu. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 2. Meu filho está a ter uma experiência nova, porque normalmente ele me vê a pregar, mas é através de um ecrã, porque nós temos 2 salas lá em Lolé, uma delas só transmite a imagem e o som, e normalmente ele fica naquela sala. Hoje ele está a ver assim em 3D, está mais carente. Pronto, vou tentar me abstrair um bocadinho do meu filho. Ele é fofinho, então, às vezes chama a atenção. Colossenses capítulo 2, versículos 4 até o versículo 8. Vamos iniciar com a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Vamos orar. Senhor, nós damos-te graças pela Tua Palavra, Senhor Deus, damos-te graças porque ela é viva, porque ela fala aos nossos corações, damos-te graças, Senhor Deus, porque o Teu precioso Evangelho chegou às nossas vidas. Agradecemos-te porque temos a Tua Palavra na nossa língua e podemos abri-la com liberdade para estudá-la, Senhor Deus, mas também podemos levá-la para as nossas casas e aprofundarmos ainda mais e podermos meditar nela. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo isso, pedindo que Tu neste momento possas usar a Tua Palavra para tocar os nossos corações, transformar as nossas vidas, moldar-nos a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Este é o único ponto para aqueles que estiveram na primeira, este é o único ponto que vai ser igual, porque a história é a mesma. Mas eu já fui enganado. Eu já fui enganado várias vezes
provavelmente não, é certo que eu não me lembro da maioria delas, que eu utilizo a minha memória para coisas mais importantes do que lembrar quem é que me enganou. Mas uma das primeiras vezes e mais marcantes na minha vida foi quando eu tinha pouco mais de 12 anos. Fui com a minha avó até o centro da cidade e naquela altura a minha avó me confiou uma nota de 50 reais. No Brasil naquela altura era muito dinheiro, mas de qualquer forma para uma criança de 12 anos 50 é sempre um valor assim que não estamos todos habituados e é uma fortuna. Era para fazer alguma coisa, não me lembro bem o quê, mas era para comprar alguma coisa. Entretanto, enquanto eu estava no centro, estava sozinho, minha avó tinha ido para o outro lado, alguém meteu conversa comigo e com uma boa arte de palavras conseguiu-me convencer a dar a ele o dinheiro que eu tinha, que ele me iria devolver minutos depois com os juros, uma recompensa. Os irmãos já estão a ver onde é que isto deu. Fiquei sem os 50 reais e fui para casa a engolir o choro porque tinha sido enganado. Certamente enganar um rapaz de 12 anos é fácil, é mais fácil. Se alguém tem aqui 12 anos, desculpem, mas é um bocadinho mais fácil do que enganar um adulto. Mas há quem tenha palavreado o suficiente para conseguir enganar homens e mulheres já com idade para ter juízo. E entrando em circunstâncias mais complexas, há homens e mulheres que deixam-se ser enganados. E isso porque preferem a mentira que lhes está a ser oferecida do que necessariamente a verdade. Dentro daquilo que é o nosso conhecimento e o nosso relacionamento com Deus, há muitos enganos que são transmitidos sobre quem Deus é, sobre como Deus opera, o que Ele quer para nós, o que Ele quer de nós. Há enganos que falam de um Deus que não controla tudo, controla a maioria das coisas, normalmente as coisas boas, mas as más, isso foge um bocado do seu controle. Ouvimos falar de um Deus que é obrigado a responder aquilo que nós pedimos quando nós declaramos com fé, e Ele tem de fazer porque é assim que é a receita. Há quem fale de um Deus que não espera que nós vivamos segundo padrões de santidade dEle, simplesmente está à espera que nós possamos dar o nosso melhor. O meu melhor é uma coisa, o melhor do outro é outra coisa, mas cada um vai fazer a sua edição e fica com isso como o padrão a seguir. Há quem fale de um Deus assim. Também há quem fale de um Deus que quer que todos os seus filhos sejam ricos e cheios de saúde aqui e agora. Quase um céu na terra. Em qual destas áreas, não se preocupem, ela cai muitas vezes e fica bem. Em qual destas áreas é que seria mais fácil para o irmão ou a irmã ser enganado? Ou melhor dizendo, em qual destas áreas o irmão ou a irmã teria maior tendência de deixar-se enganar? Porque nós somos diferentes e também temos fraquezas diferentes em alturas diferentes. Eu, pensando em mim, acho que identificaria mais facilmente a ideia da santidade. Se alguém me viesse falar de um Deus que não está totalmente preocupado que eu seguisse todos os seus padrões na sua palavra, mas estava preocupado que eu seguisse este e aquele, e os outros eu podia fazer como eu bem quisesse. Talvez, mas também depende do dia, depende da hora. Depende da circunstância. Às vezes nós temos mais tendência de ser enganados, não em questões éticas ou de padrões de santidade, mas temos a tendência de ser enganados sobre pensar num Deus de uma forma diferente. Há pessoas que são mais facilmente enganadas a pensar num Deus que é tão amoroso, que Ele quase que deixa o pecado de lado. Às vezes as pessoas acham-se tão amorosas e querem fazer um Deus à sua imagem e semelhança. Então, temos vários problemas em diferentes alturas da nossa vida e vamos ter tendências em ser enganados aqui e ali. O apóstolo Paulo basicamente começa esta passagem a dizer: ninguém vos engane. Eu digo isto, ele refere aquilo que ele já falou para trás, mas já para frente vamos apanhar de novo. Eu digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. A boa arte das palavras, que ele depois, mais para o fim desta passagem, vai falar sobre filosofias e vãs subtilezas. Coisas que, juntamente com uma boa arte de palavras, são-nos atrativas.
para aquele povo, naquela circunstância, muito influenciados pela cultura grega e romana, aquilo que mais os atraía era o antigo. Aquilo que foram as religiões de antes, aquilo que eram as práticas religiosas, seja do judaísmo, seja do Egito Antigo, seja onde eles fossem buscar. Aquilo que era antigo é que era bom, estava verificado pela história, portanto isso é que devia ser. E então o Evangelho, que era esta coisa nova, lá naquela altura, o Evangelho não tinha validade em si mesmo, mas se nós pegássemos um bocadinho do Evangelho e juntássemos aqui, diluíssemos com um pouco dessas religiões antigas, aí sim, já tínhamos um Evangelho mais robusto e isso sim podia ser bom para nós e bom para o nosso relacionamento com Deus. Talvez nós possamos identificar mais ou menos com esta ideia, porque somos uma sociedade que muitas vezes diz que antigamente é que era bom, mas também estamos a mudar e a mudança vem no sentido de que agora o que é novo é que é bom. A última geração é que é a melhor, as novidades é que são as mais interessantes e isso talvez possa nos chamar mais atenção. Mas seja o que for, o apóstolo Paulo fala de ninguém vos engane. Atenção, cuidado, tenham cuidado com este perigo. Notem que o apóstolo Paulo fala sobre a ideia de engano. Ele não está a falar sobre um grande disparate. Ele não está a falar de alguém que viesse para dizer, olha, Deus afinal não são 3 pessoas em um Deus, eles são 5 pessoas em um Deus. Eu sou uma delas. Ele não está a falar desse tipo de pessoas, porque este tipo de pessoas diriam um disparate e nós diríamos, amigo, podes-te pôr a andar para a tua casa, já chega da baboseira que nós ouvimos. Ele está a falar de engano. E engano são pequenos desvios. Engano não é uma guinada, é um pequeno desvio. É quando nós nos distraímos um bocadinho e batemos ali naquelas faixas de som na autoestrada. Desviei-me um bocadinho. E voltamos, e já estamos na estrada de novo. É esse tipo de pequenos desvios, para a esquerda ou para a direita, seja para as tradições, seja para o modernismo, que o apóstolo Paulo está a falar. Este tipo de engano não estava necessariamente já instalado nesta igreja, tanto que o apóstolo Paulo não aponta o dedo a alguém. Ele não está aqui a falar, cuidado com este pregador ou estes pregadores que andam aí no vosso meio, a misturar aquilo que é o Evangelho com tradições antigas, com uma boa arte de palavras, com umas subtilezas, umas filosofias estranhas. Cuidado com estas pessoas. Ele não estava a apontar o dedo a ninguém. Ele estava a falar na generalidade, o que nos permite perceber que não havia ninguém ali ainda, mas que seria quase certo que ela iria chegar. A maior parte das cartas do apóstolo Paulo vão mencionar este perigo de falsos mestres, de falso ensinamento a ser transmitido, e normalmente o falso ensinamento é aquele que tem verdade suficiente para parecer certo, mas não é. Ele está diluído com outras coisas. O apóstolo Paulo fala para esta igreja, escrevendo para que eles ficassem alertas, mas também escrevendo para que eles soubessem um antídoto que podia resolver o problema deste veneno dos pequenos desvios. E ele começa, a partir do versículo 2, a falar sobre como ele, embora estivesse ausente do corpo, estava lá com os irmãos. O que o apóstolo Paulo não está a dizer é que o seu espírito foi-se embora e estava só o corpo no outro lado. Ele não separava o espírito do corpo. Nós temos uma parte espiritual, temos uma parte material, mas está tudo aqui dentro, não dá para separar. O que ele estava aqui a falar era uma coisa um pouco diferente, a falar sobre algo que ele já tinha mencionado antes, a ideia da nossa união com Cristo. Ele estava em Cristo, aqueles irmãos estavam em Cristo. E como tanto o apóstolo Paulo quanto estes irmãos em Colossos estavam em Cristo, eles, de alguma forma, estavam unidos. É isso que o apóstolo Paulo menciona, dizendo, é como se eu estivesse aí convosco. É como se eu estivesse aí no vosso meio enquanto vocês leem esta carta. É como se eu próprio estivesse a falar-vos aquilo que agora vos estou a escrever. E eu alegro-me convosco. Eu alegro-me com aquilo que eu tenho visto em vós. Notem, ainda não tinha havido muita influência negativa nesta igreja. Eu alegro-me com aquilo que eu estou a ver, com a vossa ordem, com a vossa firmeza em Cristo. Ele utiliza 2 palavras que têm um cariz bastante militar. E estas palavras são esta ideia de ordem e de firmeza, tal como um soldado deve estar em ordem, tal como um soldado deve estar firme.
E claramente isto aponta para aquilo que é a nossa vida aqui neste mundo, que o apóstolo Paulo em outras alturas desenvolve ainda mais. Nós somos soldados de Cristo. Nós estamos numa batalha espiritual. E é uma batalha travada em várias frentes. Nós estamos numa batalha contra o inimigo das nossas almas. Por mais que ele já esteja derrotado, ele ainda continua a andar como um leão ao nosso derredor, tentando nos destruir. E mais do que estar a tentar destruir a nossa saúde, ou a nossa alegria, ou as nossas finanças, o nosso património, ele está a procurar destruir uma coisa que é muito mais preciosa. Ele está a procurar destruir a nossa fé. Porque se porventura Satanás andasse como um leão ao derredor e conseguisse destruir a nossa saúde, conseguisse destruir as nossas finanças, mas não destruísse a nossa fé, ele perdeu. Tanto trabalho, não deu em nada. No fim, nós vencíamos na mesma. Mas se ele deixar a nossa saúde intacta, se ele deixar as nossas finanças intactas, mas destruir a nossa fé, nós vamos andar por aí a dizer eu sou rico, quando na verdade somos pobres, cegos e nus. Então, aí sim, ele teve a vitória e nós saímos derrotados. Portanto, temos uma batalha contra o inimigo das nossas almas, temos uma batalha contra nós mesmos, que dentro de nós há duas naturezas que batalham uma contra a outra. Nós temos uma natureza carnal que continua dentro de nós e continua a querer puxar-nos para o lado dela, portanto, nos pequenos desvios, para aquilo que é a sua inclinação. E temos, obviamente, uma batalha contra o pecado como um todo, que continua a chamar-nos para nós voltarmos para o lamaçal. E há determinados dias e há determinadas vezes em que a nossa fraqueza espiritual bate forte e de repente a lama parece bastante atrativa. De repente a lama parece aquela coisa bela e boa de se banhar, dar ali um bom mergulho. Nós temos estas batalhas todas, constantemente, em todas as alturas da nossa vida. Quer sejamos nós muito novos, muito velhos, quer estejamos no meio deste caminho, nós temos esta batalha constante. Somos soldados, precisamos estar firmes na fé. Como é que nós podemos estar firmes na fé? E já agora, qual é que é o tal antídoto para nós lutarmos contra este veneno que nos pode influenciar de forma tão terrível? O apóstolo Paulo apresenta isso dizendo: como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, sobreedificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, abundando em ações de graças. O apóstolo Paulo fala sobre a importância da gratidão por aquilo que Deus fez por nós. Ele fala sobre a importância do ensino que nós recebemos, o verdadeiro Evangelho. Ele fala sobre a importância de nós estarmos a crescer conforme as raízes que nós lançamos, e as raízes devem ser estas do Evangelho. Ele fala sobre a ideia de nós estarmos confirmados. Mas, voltando à primeira frase, conforme vocês receberam a Jesus Cristo, assim vivam, assim andem nele. O antídoto é isso que nós recebemos. E o apóstolo Paulo não está aqui a falar de receber o Senhor Jesus Cristo no sentido que nós mais popularmente usamos hoje, que é a ideia de aceitar e recebo Jesus no meu coração, mas tem principalmente a ver com o recebimento do Evangelho, o ouvir e abraçar o Evangelho. A verdade do Evangelho que nos foi transmitida e que nós conhecemos bem quando aceitamos e espera-se que nós continuemos a conhecê-la. É esta verdade que nós recebemos, é por ela que nós nos pautamos. Não por aquilo que nos atrai. Seja o antigo, antigamente é que era bom, o evangelicalismo, o protestantismo, antigamente é que era bom, a Igreja de Viseu, antigamente é que era boa, seja a modernice, aquilo que chegou agora. Não, é esta última ideia, esta é que é o que eu devo firmar a minha vida. Nós precisamos daquilo que nós recebemos. O verdadeiro Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que fala da graça. O Evangelho que não aceita os pequenos desvios. Pequenos desvios que todos nós temos a tendência de fazer. Qualquer um de nós, de certeza, pode olhar para alguém nesta congregação ou olhar para alguém fora desta congregação e dizer para si mesmo, porque nós não desabafamos: eu sou claramente melhor cristão do que esta pessoa. Todos nós temos esta terrível tendência. Tem a ver com a nossa natureza. Tem a ver com o orgulho.
E são mentiras que nós dizemos a nós mesmos, e não é uma guinada, nós não estamos simplesmente a dizer que eu sou o melhor cristão que existe. Não chegamos a este ponto, só olhamos para o lado e dizemos, não, eu claramente sou o melhor cristão do que este, ou do que aquele. São pequenos desvios que nós podemos não notar. Ou às vezes são pequenos desvios, não dentro do orgulho, mas dentro da nossa ética cristã. De repente nós olhamos para o lado só para ver se o outro está a seguir segundo os mesmos padrões e vemos que o outro não leva muito a sério os mesmos padrões. E então nós dizemos, eu também se calhar podia aliviar aqui um pouco. E então de repente já não é o padrão de Cristo, mas é o padrão daquilo que nos apetece. É o padrão daquilo que olha para o lado. E obviamente nós não vamos simplesmente mandar toda a ética cristã à vida e vamos viver uma vida de total carnalidade, mas são pequenos desvios, principalmente aqueles que nós fazemos a porta fechada, ninguém vê. Ou aqueles que nós fazemos dentro da nossa cabeça. Ninguém sabe o que eu penso, ninguém sabe o que o meu coração está a sentir. Estes são pequenos desvios que nós podemos fazer. Conforme nós vamos construindo as nossas próprias torres, os nossos próprios impérios, dizendo, eu estou bem, eu estou claramente no caminho certo. Estes pequenos desvios são terríveis, são destrutivos, e são estes os pequenos desvios com os quais nós lutamos internamente, porque o nosso próprio coração nos puxa para isso. Ele não precisa da ajuda de ninguém. O nosso próprio coração nos puxa para isso, mas também são esses pequenos desvios que nós enfrentamos externamente, porque é justamente esse o tipo de falsos ensinamentos que nós vamos receber de diferentes meios. E atualmente os falsos ensinamentos estão à distância de um clique no computador ou no telemóvel. É relativamente fácil ouvir ou procurar um pregador qualquer que diga mais ou menos aquilo que eu quero. E normalmente não vamos procurar o pregador que nos confronte. Vamos procurar o pregador que diz, estás bem o suficiente. Ou então que fale sobre as áreas nas quais nós somos fortes, que é para nós, mais uma vez, edificarmos a nossa pequena torre. Não edificarmos a Igreja do Senhor Jesus Cristo, como tijolos que nós somos nesta construção, mas edificar a nossa própria torre, dizendo, bem, claramente eu sou um bom crente. São pequenos desvios, extremamente perigosos, extremamente destrutivos. Porque chega a um ponto em que nós estamos totalmente fora da estrada e nós dizemos, não, eu estou bem. Eu sei para onde eu vou. Qual é o antídoto? É o Evangelho. Nós precisamos não só conhecer o Evangelho para nos convertermos, nós precisamos abraçar o Evangelho regularmente nas nossas vidas. Nós precisamos ter a capacidade de olhar para o lado e não dizer eu sou o melhor crente do que este irmão, do que esta irmã, mas ter a capacidade de olhar para o lado e dizer eu sou terrivelmente pecador, tal como este irmão. Se calhar ele peca numas áreas que é mais fácil para eu ver, se calhar porque é obviamente bem mais fácil para mim ver o cisco no olho do meu irmão do que necessariamente ver a trave que está no meu olho. Mas se nós abraçarmos o Evangelho, nós vamos estar a olhar de forma correta. Eu sou um terrível pecador, tal como este irmão, que precisa desesperadamente do Senhor Jesus Cristo. Se nós abraçarmos de facto o Evangelho, nós não vamos estar a acumular peso sobre nós, seja o peso da religiosidade antiga, construída em filosofias vãs, em tradição de homens. Nós vamos aliviar este peso, porque Jesus não nos chama para nós carregarmos um peso. Ele chama-nos para nós tomarmos o fardo dele, e o fardo dele é leve, é suave, é uma coisa agradável de nós carregarmos. Ele não chama-nos para nós estarmos a carregar mais um peso. Ele chama para nós reconhecermos que Ele é tudo o que nós precisamos. Ele chama-nos para nós estarmos nele. Obviamente Jesus chama-nos para que nós tomemos a nossa cruz e sigamos. Mas, meus irmãos, esta não é a cruz que os nossos pecados mereciam, a ira de Deus a ser descarregada sobre nós. Não, esta é a cruz de eu desisto de mim mesmo. Eu não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. É Ele quem dita as coisas. É Ele quem dita os padrões. É Ele quem dita o caminho por onde eu devo andar. Isto não é um peso. Isto é uma alegria. Isto é uma coisa agradável de carregar. É para isso que Jesus nos chama. E se porventura alguém aqui
está, nesta altura, a ser confrontado acerca daquilo que o seu coração, daquilo que a sua mente, ou daquilo que outros pregadores lhe vão dizendo, encorajando a fazer pequenos desvios na forma como vê a si mesmo, na forma como vive a sua vida, na forma como utiliza os seus pensamentos, na forma como deixa o seu coração tomar a frente. Se porventura nota no seu coração estes pequenos desvios, há graça para si. Não é mais um peso. Notem, o Evangelho é justamente esta coisa que não nos está a acrescentar mais um peso. O desafio do Evangelho é justamente: venha para Cristo. Abandone este peso do seu pecado. Venha para Cristo. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda a injustiça. Este é o nosso Senhor. Ele não está à espera de pôr ainda mais um peso sobre nós, a dizer: falhaste. Ele deu a sua vida por nós por causa dos nossos falhanços. Ele deu a sua vida por nós por causa dos nossos pecados. Ele está à espera que nós tomemos cada vez mais o seu jugo sobre nós, que é leve, suave, agradável. O Evangelho é o antídoto para esses pequenos desvios. O Evangelho é o colírio que nós precisamos, é os óculos que nós precisamos na nossa cara, para nós não andarmos, para andarmos atentos àquilo que nós devemos estar no nosso caminho e não andarmos a apanhar pequenos desvios. É o Evangelho que nos trouxe até aqui, é o Evangelho que nos vai levar daqui para frente. Não é a religiosidade vazia, não são tradições vãs, não é aquilo que é antigo ou aquilo que é muito moderno. É o Evangelho, que tem os dois. É a novidade que nos foi apresentada. Eu sei que já foi apresentada antes de nós nascermos. Já lá vão mais de 2000 anos. Mas esta é a novidade que o apóstolo Paulo estava aqui a anunciar a estes irmãos. E é esta toda a novidade que nós precisamos. O Evangelho é a novidade que nós precisamos e ele é esta âncora da verdade perfeita que Deus já foi transmitindo desde o início. Desde Gênesis 3,15, desde quando ele chamou Abraão. Em todo este tempo é esta mensagem que ele tem transmitido. Por isso, alivia o seu peso. Alivia o seu peso dos seus pecados. Venha para Cristo porque Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Alivia o peso da sua religiosidade. Alivia o peso de tentar ser o melhor da sua aldeia. Compreenda que só há um que é realmente bom. Compreenda que há um que é o melhor, é o Senhor Jesus Cristo. De resto, todos nós somos pobres pecadores necessitados da sua graça. Vivamos como bons soldados nesta batalha que é este mundo. Mas não pensemos que são os nossos méritos como soldados, que depois vamos juntar aqui vários pingos para ficar uma farda bem bonita, que nos vão levar a algum lado. Os méritos não são nossos, os méritos são de outro. É do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos como bons soldados simplesmente porque, conforme o apóstolo Paulo diz, nós estamos abundando em ações de graças. Nós estamos tão alegres porque os nossos falhanços foram perdoados. O nosso pecado foi pago. Hoje nós experimentamos liberdade. Hoje nós temos sobre nós um fardo que é manso e suave. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, lembremos disso. Usemos isso como o nosso colírio, os nossos óculos. Usemos isso como o antídoto para este veneno dos pequenos desvios que já assolaram a igreja no passado, continuam a assolar hoje e podem ter a certeza que, para frente, eles vão continuar. Que Deus nos ajude a sermos bons soldados e a mantermos-nos firmes no Evangelho. Vamos orar? Senhor, nós damos graças pela Tua Palavra, damos-te graças, Senhor Deus, porque Tu és bom, porque Tu nos salvaste pela Tua graça e não por aquilo que nós somos ou aquilo que nós fizemos, mas pela Tua graça nós fomos salvos, Senhor Deus, pela fé que Tu nos deste. Nós te queremos pedir que, tal como o Evangelho transformou a nossa vida no início, que nós continuemos a agarrar-nos a Ele, que nós continuemos a lembrar-nos da Tua graça, que nós continuemos a lembrar-nos que não somos nós a construir os nossos pequenos impérios, mas nós fazemos parte da Tua Igreja. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos edificados sobre Jesus Cristo, sobre a nossa rocha, para desta forma nós estarmos a rejeitar qualquer tipo de arte bonita de palavras que venham até nós. Antes nós possamos agarrar-nos à firmeza e perfeição do Teu Evangelho, que nos permite
viver uma vida a experimentar liberdade, a experimentar alívio, a experimentar alegria, a viver obedecendo os teus padrões, não para conquistar algo, mas porque tu já conquistaste tudo por nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Edificados e arraigados ao Senhor Jesus Cristo, continuemos firmes nas suas promessas, e é esse o hino que nós vamos cantar antes de terminarmos o nosso ato de culto, e a convidar os irmãos a que juntos pudéssemos ficar de pé e vamos cantar firmes nas promessas do Senhor Jesus Cristo, firmes. Promessas do seu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre, tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua luz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Enquanto escutamos o pós-lúdio, vamos ficar em oração silenciosa. Vamos terminar o nosso culto sabendo que devemos ficar firmes sempre nas promessas do nosso Senhor Deus. Nosso Senhor Deus, através do Senhor Jesus Cristo, deu-nos a salvação, Ele não falha. Então, enquanto escutamos o pós-lúdio, vamos ter uma oração silenciosa nos nossos lugares.